Vamos, mais uma vez, no Talks, conversar sobre temas da atualidade, voltados com enfoque da psiquiatria, para a gente discutir questões, tirar dúvidas, desmistificar a psiquiatria, enquanto eu falo isso, desmistificar a psiquiatria como especialidade que trata só de paciente maluco. Psiquiatria trata problemas da mente, problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas cognitivos, problemas de atenção, tudo que vem envolvido com questões do funcionamento cerebral tem a ver com psiquiatria. E aí a gente vai fazer a mesma dinâmica que a gente fez da outra vez. Vamos abrir para quem tem pergunta para perguntar. E a gente vai conversando a partir daí. Antes que a Lilian, que ela está tendo uma pequena dificuldade de entrar na sala, mas ela vem com o tema da noite, né? Que foi sugerido por ela, vamos aguardar ela entrar. Mas, assim, teria como você adiantar para nós como é que está o cenário da ansiedade, da depressão, nesse momento, com essa fase da pandemia? Como é que está esse cenário atual? Está pior? Pior. Muito pior. A gente tem exatamente. A gente conversou isso da outra vez, mas eu acho que vale a pena tocar de novo. A gente tem duas questões, né? Uma que é uma doença muito grave, que é uma doença contagiosa, que muita gente está morrendo, e isso tudo é fato, é real, a gente não está tampando de forma nenhuma o sol com a peneira. E outra que também tem uma questão midiática, de sobrecarga de informações, que eu até entendo que a mídia, o jornalismo faça isso com a intenção de alertar a população, de conscientizar a população, mas, por um lado, isso está gerando doença mental nas pessoas. As pessoas estão em desespero, as pessoas... E não se alerta de coisas que deveriam se alertar. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que ela estava limpando tudo que ela tocava, e eu falei para ela assim, ó, não precisa não. Aí a pessoa falou assim, como não precisa? Eu falei, não precisa não. O que a gente toca é muito difícil de pegar Covid pelo que se toca. Porque a gente pega Covid muito mais pelo ar. Não é dessa maneira. Encostou, tem que passar álcool na hora. Só que isso não é divulgado pela mídia. A mídia não tem essa divulgação de que hoje já tem estudos mostrando isso, que o contato por superfície é muito pouco. A chance de contágio é muito mais por ambientes, pela questão respiratória. E aí, com isso, as pessoas estão realmente adoecendo e desenvolvendo toque, transtornos de ansiedade, vários problemas. Então, o volume de perguntas sobre ansiedade aumentou muito. E isso em outras áreas, né? Sim, mas a ansiedade, ela é em si uma doença e um sintoma, tá? Então, assim, isso é muito importante, porque as pessoas têm em mente a ansiedade como sendo só uma doença, mas não. Ela pode ser uma doença, a pessoa pode ter um transtorno de ansiedade, mas ela pode ser um sintoma. A ansiedade pode ser um sintoma do toque, pode ser um sintoma da depressão. Ela pode se manifestar como um sintoma e não apenas como uma doença isolada. A ansiedade é uma característica natural do ser humano. Todo mundo tem ansiedade, alguns mais, outros menos. Isso não torna a ansiedade uma doença. O problema é quando essa ansiedade começa a atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal, as nossas atividades, o nosso rendimento, a nossa interação com outras pessoas. E aí a ansiedade sai do escopo de ser uma característica e passa a ser um problema, a ponto de chegar a causar sintomas físicos, taquicardia, que é o coração acelerar, tremores,
sudorese, sensação de morte, sensação de sufocamento. E aí, sim, a gente está falando de um problema. Mas não necessariamente ter ansiedade torna alguém doente. O problema é o quanto essa ansiedade existe e aí e como o pessoal vai lidar com isso. Mas não necessariamente a pessoa que está reclamando de ansiedade, a doença dela é ansiedade. A ansiedade pode ser só um sintoma. Aliás, muitas vezes essa queixa chega no consultório, o paciente chega com essa queixa no consultório, eu estou muito ansioso, e o diagnóstico não é ansiedade, o diagnóstico é outra coisa. Entendi. A depressão, pelo menos eu já ouvi falar que a depressão pode ser provocada até por combinação de medicamentos, né? A ansiedade também pode provir de uma combinação de medicamentos ou não? Então, por exemplo, algumas coisas podem aumentar a ansiedade. Você já é ansioso, mas algumas coisas podem aumentar a ansiedade. Algumas drogas podem aumentar a ansiedade. Álcool, cafeína, alguns medicamentos, algumas condições clínicas, como, por exemplo, já aconteceu de chegar no meu consultório o paciente com hipertireoidismo, mas foi encaminhada por um outro médico achando que o problema dela era ansiedade, e na verdade era hipertireoidismo. Ela até ficou ansiosa por causa do hipertireoidismo, mas a doença original era um transtorno hormonal, era um distúrbio da tireoide. Fora esses dois problemas, né, desconfortos mentais, tem algum outro que você percebeu assim que houve um aumento muito grande? Toque. Toque. Transtorno obsessivo compulsivo. A transtorno obsessivo compulsivo incide, em média, na população em torno de 3% da população, que é a prevalência. Então, 3%, em cada 100 pessoas vamos considerar 3, em cada... Não é uma coisa tão comum em relação a outros transtornos psiquiátricos, como depressão, que chega a 30% da população. Só que, assim, nos últimos meses tem chegado muito paciente com toque no consultório. Essa questão da pandemia tem aberto, muitas pessoas já tinham questões, fragilidades, tem aberto quadros de toque com muita frequência. Pessoas com rituais de limpeza, com rituais com ideias obsessivas de contaminação. O toque aumentou muito. Eu não tenho uma estatística sobre isso, mas, assim, no consultório, às vezes eu passava semanas sem chegar um paciente com toque. Agora é raro uma semana que eu não atendo pelo menos 1 ou 2 pacientes com toque. O toque aumentou muito. E é doido porque, assim, eu não sei como é que o indivíduo se percebe nisso, porque tá reprisando uma novela onde o personagem figura o toque, mas, assim, com um comportamento bem no imaginário coletivo, né? Que a gente aprendeu a entender o toque. O cara que tem um exagero pela limpeza. Mas todos são assim? Recaem sobre a limpeza? Não. Muitos casos são, mas não são todos. O toque, ele tem a ver com pensamentos obsessivos, por isso que é transtorno obsessivo. O pensamento obsessivo é um pensamento que a pessoa não consegue afastar, e que a gente chama isso de ego distônico. Ele é contra aquilo que a pessoa quer no íntimo dela, mas o pensamento vem. A pessoa não quer ficar doente, mas ela pensa que vai ficar doente o tempo todo. O pensamento do toque pode ser de doença, mas pode ser de religiosidade, pode ser de relação interpessoal, tem várias possibilidades de pensamentos em relação ao toque. E as compulsões são rituais que essa pessoa faz para tentar aliviar as obsessões. Por exemplo, a raiz do toque, nesse caso da pandemia, é a pessoa achar que vai se contaminar, que vai pegar Covid, que eu estou pegando Covid, que eu vou morrer.
Essa é a obsessão. E o pensamento vai e volta, ele fica num loop, indo e voltando. Qual é a compulsão? É limpeza, é ritual de limpeza. E aí a pessoa limpa, faz várias vezes a mesma limpeza, porque acha que não está limpo o suficiente. Essa é a compulsão. Mas não necessariamente a pessoa precisa ter as duas coisas, a obsessão e a compulsão. Muitos pacientes têm só obsessão, alguns têm só compulsão, mas isso é mais incomum. Mas muitos têm só obsessão. E conforme a coisa vai ficando mais grave, eles passam até as compulsões. Não, é uma crença quase delirante do toque. A pessoa sofre muito com o toque. Eu não conheço uma pessoa que tenha toque que não sofra muito. Eu sempre falo isso. Toque não é engraçado. Não mesmo. A despeito de parecer engraçado, para quem está olhando de fora, acha que toque é engraçado. Mas toque não é engraçado. Toque é muito triste, a pessoa tem um alto sofrimento. Eu me lembrei do Roberto Carlos, né, que fez agora, acho que 80 anos, não foi? É verdade. Ele é um toque. É verdade. Verdade, ele tem toque. Pelo menos ele diz que tem, né? Toque. Mas eu nunca li algo sobre os comportamentos dele, mas parece que ele tem algumas compulsões, né? Algumas coisas que ele faz. Né? Eu li o seguinte, negócio de cor. Você não podia chegar perto dele com a cor marrom. A cor dele é azul. Inclusive, eu estava assistindo o Big Brother essa semana, fizeram lá homenagem aos 80 anos dele, e aí o bolo era todo azul, tudo azul, só tinha azul. Então, ele tem uma relação ruim com cor. Eu me lembro que era, acho que a cor marrom, principalmente, mas que ele usa muito azul. Sim. Os pensamentos obsessivos dele devem ter alguma coisa a ver com cor. Muitas vezes os pensamentos obsessivos são assim, se eu não fizer isso, algo de ruim vai acontecer. Eu acho que ele tinha por aí, acho que o caso dele era esse. Eu tenho um caso de uma paciente que ela tem toque, agora ela está bem melhor, mas ela falava que assim, não, se eu não fizer tantas vezes esse ritual, eu acho que minha mãe vai morrer. Nossa, doideira. E aí o pensamento fica indo e voltando na cabeça. É claro que, por isso que a gente fala que é algo distônico, é claro que é algo que ela não quer, porque ninguém quer que a mãe morra, mas ela não consegue falar assim, esse pensamento eu não quero para mim. E aí o paciente fala uma coisa que chega a ser até curiosa, que ele fala assim, eu sei que isso é ridículo, mas eu não consigo fazer diferente. Mas ele tem crítica em relação a isso. Essa é a diferença de ser um delírio. Ele entende que isso é um problema, que isso não é real, que isso daí é algo que ele está fazendo que, entre aspas, que é bizarro. Mas ele não consegue se comportar diferente. É mais forte do que ele. Mas engraçado, vocês perceberam que nessa última aparição do Roberto Carlos, ele colocou um detalhe em vermelho na roupa dele, eu nunca tinha visto. Você percebeu? Foi sutil. Ele fez um tratamento. Eu ouvi dizer que ele fez um tratamento. Ele está conseguindo superar algumas coisas. Que bom. Inclusive, ele fala, porque o segundo caderno de domingo foi sobre a vida dele. Fala-se nesses toques dele. Não era só o marrom, ele também não gostava, não chegava ao ponto do marrom. Mas a cor roxa e a cor preta também não era simpática a ele. E ele hoje já consegue absorver pessoas do lado dele com essas cores. E que também ele tem o hábito de lavar demais as mãos. Mas não dizia por que era que ele tinha esse hábito de lavar tanto as mãos. Isso é bem característico do toque, tem a ver com um pensamento obsessivo de contaminação. Isso é bem característico. Muitos pacientes com toque têm isso. Tem até um filme, eu vou lembrar o nome, Melhor Impossível, o nome do filme em português, mas é um filme americano. O Jack Nicholson, ele tem toque nesse filme. Eu vi esse filme.
E ele tem esse comportamento de lavar as mãos, ele tem um armário cheio de sabonete, que ele pega o sabonete, lava a mão até machucar, às vezes tanto lavar, depois ele pega o sabonete e joga fora. Porque o sabonete também só pode, dentro da concepção dele, só poderia ser usado uma vez. Michael Jackson também tinha alguma coisa de toque também. Toque eu não sei, mas com certeza o Michael Jackson tinha problema psiquiátrico. Com certeza. Até porque ele sofreu comportamento, assim. Até porque ele sofreu muito abuso na infância, né? Muito abuso psicológico, abuso físico. Então, assim, ele teve uma infância que marcou ele muito pro resto da vida, né? Principalmente aquela obsessão dele de ficar fazendo plásticas, né, em relação à aparência dele, né? Sim, mas alguns dos abusos que ele sofreu, pelo que eu me lembro, era em relação à aparência dele, que o pai falava que ele era muito feio, que ele... Do nariz, principalmente do nariz. Exato. Ele tinha uma coisa assim terrível com aquele negócio do nariz, que ele mexeu tanto, que ele foi ficando até cada vez mais feio. Sim. Mas essa é a grande questão da doença mental, né? Que se a gente não trata a doença mental, a gente tem que tratar a doença mental, não tratar o sintoma. Igual aquela pessoa que tem um distúrbio de autoimagem, e aí ela vai fazendo plástica, transtorno de dismorfia corporal. Na verdade, ela tem que parar de fazer plástica, ela tem que ir no psiquiatra. Não é o cirurgião plástico que vai resolver a vida dela. Mas a pessoa... E aí cabe até o colega cirurgião plástico virar para ela e falar para ela, não, isso daí eu não vou fazer. Eu vou... Você tem que... Ah, mas eu quero... Então, você tem que ir no psiquiatra. Porque isso é uma questão que já deixa de ser uma questão física e passa a doença psiquiátrica. Realmente. Doutor Wander, eu estou, na medida do possível, claro, tentando auxiliar. Eu não sei se é o André ou se é a Sheila que fez a pergunta, porque o nome é composto lá no chat. Não sei se você está lendo, mas enfim. Eu vou dar uma lida aqui, tá, André ou Sheila, que está conversando com a gente. Tá. Sheila, ótimo. Então, vamos lá, Sheila. Ela perguntou, então, se essa sala é gravada, que depois ela quer rever o bate-papo aqui, e eu vou ler aqui o que ela escreveu. Então, ela disse que não sabe necessariamente o que é que ela deveria perguntar, porque ela descobriu há pouco que a filha que tem 14 anos, deixa eu ver se é isso, que eu perdi. Eu tô lendo. Você conseguiu ler? Tá. Então, que a filha já havia se mutilado uma vez, que agora ela está fazendo terapia e acompanhamento psiquiátrico. Então, que ela tem uma série de dúvidas e de como ela pode ajudar essa jovem em casa. Então, enfim, aí eu acho que você pode dar uma orientação melhor. Se você quiser falar, escreve que eu leio para você, o doutor agora está lendo também, tá bom? Vamos lá. 14 anos, histórico de se automutilar. Pacientes adolescentes têm grande chance de, no curso de doença mental, fazerem automutilação. Principalmente algumas questões de personalidade e depressão, tá? Ou depressão. Não raro, meninas, adolescentes ou meninos se automutilam no curso da doença psiquiátrica. Não é tão comum em pessoas mais velhas, adultos, mais velhos adultos, não estou falando de pessoas idosas, não. A automutilação, só no contexto de alguns transtornos de personalidade, mas não no contexto de depressão. Mas a depressão no adolescente ela é muito diferente do que o imaginário coletivo pensa de depressão. Porque no imaginário coletivo todo mundo pensa depressão como assim? Porque o paciente está triste, o tempo todo triste, é depressão. O adolescente muitas das vezes não manifesta essa tristeza, você não percebe essa tristeza, mas ele fica muito mais irritado, eventualmente agressivo, às vezes agressivo com outros e às vezes agressivo com si mesmo, e por isso se automutila. Esse paciente, esse ou essa paciente,
com esse quadro depressivo tem que ser acompanhado bem de perto, com psiquiatra, com psicoterapia, que pode ser feita pelo psiquiatra ou pelo psicólogo, mas tem que ser feita a psicoterapia também, porque isso é um comportamento de risco. Isso pode ser um sinal de alerta para um paciente que vai daqui a pouco tentar suicídio. Então, isso é um comportamento de alto risco. Fora que é uma coisa que pode se marcar, pode causar prejuízo na própria autoimagem, pode ter uma lesão séria, pode se infectar. Então, são coisas. Então, o paciente tem que ser visto muito bem e muito de perto. Depressão não é a única causa para automutilação em adolescente, mas é a causa mais comum. Uma outra causa são os transtornos de personalidade. Mas a personalidade, que era o que a gente ia falar desde o início, é algo que não está formado completamente na adolescência. Então, ainda que o paciente na adolescência possa ter questões de personalidade, ele não recebe o diagnóstico de transtorno de personalidade na adolescência. Formalmente, o critério diagnóstico, seja qualquer transtorno de personalidade, a gente só considera a partir da maioridade, a partir de 18 anos, quando a gente considera que o paciente está com a personalidade completamente formada. Mas o psiquiatra, nem o psicólogo, vai esperar ter 18 anos e falar, não, agora que você tem diagnóstico, eu vou tratar. Não. Até porque o tratamento visa minimizar riscos, então tem que ser feito desde o início. Mas não existe a possibilidade de, aos 14 anos, por exemplo, alguém ter um diagnóstico de personalidade borderline, que é uma outra doença que causa automutilação. Ela pode até ter um traço dessa personalidade, mas o diagnóstico não pode ser fechado nessa idade. Eu acho que, sem conhecer o caso dela mais a fundo, o que eu posso te orientar é isso, que ela não pode deixar de se tratar, tem que tomar medicação, tem que ter um acompanhamento muito de perto, os pais têm que ter carinho, cuidado, entender que ela está doente, mas também não quer dizer que ela é uma coitadinha e que ela pode fazer tudo que ela quiser. Isso também é uma outra coisa que muitas vezes a gente tem que tomar cuidado. O paciente que tem doença psiquiátrica não quer dizer que ele não precise eventualmente ser chamado a atenção, eventualmente ser... Mas, por outro lado, também eu sempre lembro isso, que ninguém escolhe ter doença psiquiátrica. Então não é opcional. Se você quisesse, você estava melhor. Não é tão fácil assim. Ela complementou dizendo que ela está sempre triste, diz que não tem vontade de sorrir e está sendo medicada. E aí ela escreveu o nome ESC e agora Prisma. Estava antes com, tá lendo? Ancitec, e a parte Sim. é mais difícil. Agradeceu Sim. a sua atenção. Eu estou lendo porque algumas pessoas Sim. estão em celular e é mais difícil ver o chat. Né? Eu posso fazer uma pergunta em cima disso? Para ela substituir. Eu não posso emitir juízo de valor sobre as medicações que o colega passou para ela, porque eu não atendi. Então, eu não posso falar. Formalmente, que é esse citalopram. Esse citalopram está aprovado para tratamento de depressão em pacientes com mais de 12 anos. Se o diagnóstico que ele está pensando é depressão, o escitalopram não está errado, mas eu não vou emitir juízo de valor sobre dose, sobre se eu faria assim ou não faria assim, porque eu não atendi. Então, eu não conheço o caso. Eu estaria sendo leviano se eu falasse isso. Tá? Apenas que são medicamentos, bons medicamentos, desde que eles tenham indicação de ser usados. Ela levantou essa questão e eu me lembrei de um fato. Em uma ação social, numa roda de bate-papo com jovens nessa faixa etária, foi uma das jovens havia pedido para tratar o tema da mutilação. E ela ficou muito assustada, querendo falar do assunto, mas ao mesmo tempo ela não conseguia nem verbalizar, porque esse problema tinha sido revelado dentro da igreja onde essa jovem participava. A menina devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E ela ficou muito nervosa, querendo contar para a gente, com medo se podia contar, né? E aí eu falei, mas o que exatamente aconteceu? E daí ela contou que uma das meninas chegou na roda de amigas,
com toda a experiência dela, que quando ela se cortava, ela aliviava a dor dela, e que aquele era um método. Então, aí vai minha pergunta. Também pode virar um modismo? Pode. Pode, já está virando. Ah, tá. Eu tive essa impressão na ocasião, mas achei que poderia ser algo isolado. Porque isso que você falou é a ideia da automutilação. Uma coisa é automutilação, outra coisa é tentativa de suicídio. O paciente, e eles expressam isso claramente para mim. Não estou me cortando porque eu quero me matar, não. Estou me cortando por causa da dor. Geralmente os cortes nem são tão profundos, o que raramente a gente vê pacientes com cortes muito profundos. Eles alegam nessa situação em que causar a dor física alivia a dor psíquica. Nossa, é terrível isso. Foi a sensação que eu tive, Jeane, de que estavam ensinando ela como uma saída para as dores da adolescência. Tomar remédio e fazer psicoterapia é uma saída muito melhor. Eu também acho. Verdade. Mas a parte delicada, principalmente para a juventude, e que eu acho que essa é a proposta mais bonita do trabalho do Wander, é desmistificar e fazer chegar a eles que existe essa alternativa. Quer dizer, o cara passa para os seus amigos, né? As meninas trocam em si a mutilação, mas elas não têm a ferramenta para entregar que a psicoterapia, a terapia, a psiquiatria e todos os outros, né, profissionais da área da saúde mental estão ali para aliviar a dor de uma forma muito mais amena, né? Sim. Falta, acho que, informação, né, para a garotada, informação. Eu acho que, acima de tudo, informação. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho que isso daí... E aí eu vou fazer um contraponto ao que eu falei no início, que a gente estava falando sobre a criação, sobre os jovens e tal. Mas os jovens de hoje, eles aceitam muito mais a ideia de fazer um tratamento psiquiátrico do que 20 pessoas com mais idade, 40, 50, 60 anos hoje. Os jovens aceitam muito mais fácil essa ideia. Eles têm a ideia de que, não, eu vou tomar o remédio e vou melhorar. Eles aceitam isso com mais naturalidade. O que acontece muitas das vezes, e eu já tive vários casos assim no consultório, é o paciente falar para mim, não, eu estou pedindo a minha mãe há 1 ano para vir no médico, mas ela acha que eu não tenho que vir no psiquiatra. Então, o problema são as mães, né, que não percebem, né, a importância disso. Acho que tem aquele preconceito, eu estava outro dia conversando com as pessoas, que quem procura um psicanalista, um psiquiatra, é só coisa de doido. E eu falei assim, gente, a gente trata de dente, a gente trata do cabelo, a gente trata da pele, por que não vai trabalhar, né, a mente, né, as emoções? Isso tudo precisa de trabalho, né? Tratamento. E eu acho uma coisa que chega a me soar curioso. A pessoa acha, não, mas então, se eu tomar o remédio eu vou ficar pior. Não faz o menor sentido. É a mesma coisa que você acha assim, não, eu tô com pressão alta, se eu tomar o remédio minha pressão vai ficar pior. O diabético, né? Eu tô diabético. Se eu tomar insulina, o diabetes vai ficar pior. Uhum. Então, assim, e já tem paciente que me perguntou, mas eu vou ficar maluco tomando esse remédio? Eu falo, espero que não, porque o remédio é para você ficar melhor. Se fosse para ficar pior, não era remédio, era veneno. É veneno. As têm mas isso, né? A gente tem, nesse ponto, a ficção, o cinema, a literatura, as novelas, atrapalham mais do que ajudam, né? Por exemplo, não muito tempo atrás, teve uma novela na Rede Globo que, para alguém dar um diagnóstico para uma paciente que não era louca, para ela poder ir para o manicômio, deram um medicamento e ela comportou como louca. Eu falei, gente, isso faz o menor cabimento, só que quem está vendo isso acha que isso é real. Só que, assim, o remédio que é para a pessoa ficar menos louca, quando ela já é louca, não vai deixar ninguém louco. Não faz sentido. Né? A mídia faz essas coisas absurdas, né? E aí acaba que a pessoa
as pessoas ficam com essa má impressão, não ajudam. Isso eu estou falando numa novela, mas isso acontece na literatura toda hora, no cinema, em várias outros canais de mídia, né? A própria mídia anda fazendo as suas fake news mesmo. É verdade. É verdade. Como é que as outras gerações tratavam esses casos? Não tratavam. Simplesmente... Não tratavam. Você tinha manicômio, você jogava a pessoa dentro do manicômio. Era excluído. Quando era muito grave, você botava dentro do manicômio. Quando não era muito grave, a pessoa era tida como esquisito, disfuncional. Mas as famílias eram muito grandes. Eu sempre falo isso. Hoje é um problema, porque assim, a família tem um filho só. Esse filho tem que dar certo. É um investimento muito alto da família, que só tem um filho. Antigamente a pessoa tinha 7, 8 filhos. Um não dava certo, mas tudo bem, tinha mais 6 para dar. Eu vi uma pergunta em relação até em cima do que a Patrícia falou. É o seguinte, com essa reforma, né, no tratamento de doenças mentais, eles mandam as pessoas serem tratadas em casa. Aí tem aquele caso famoso que foi de um cineasta que acabou assassinado, né, pelo filho, né? E depois aquele poeta, oh meu Deus, do Poema Sujo, que já faleceu, esqueci o nome dele agora, de cabelos brancos, eu esqueci o nome dele. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart confessou que também tinha um filho e que era muito dramático, porque Sim. O filho ele tinha que ficar em casa, então ele surtava, ele não sabia o que fazer, porque acabaram com as internações. Como é que fica a situação de uma família? Por falar sobre reforma, é legal, eu gosto. Que a reforma é como um monte de coisa que a gente vê hoje em dia, que na ideia parece uma coisa maravilhosa, mas o resultado final é uma coisa péssima. Entendeu? O que acontece? Até os anos 80, iniciozinho dos anos 90, a gente tinha a figura dos manicômios. E os manicômios eram muito ruins, não resta dúvida. Que as pessoas ficavam lá, iam para lá e ficavam 30, 40, 50 anos jogadas no manicômio, a família não voltava mais, e era um depósito de gente. Uhum. Isso era muito ruim. Pessoas tratadas em condições subhumanas. E assim, tá, tudo bem. Isso tem que ser modificado. Só que a gente está no Brasil, no país que tudo é 8 ou 80. Entendeu? E aí passa-se a lei da reforma psiquiátrica e acabam as internações psiquiátricas de longa duração. E praticamente se tenta acabar todas as internações psiquiátricas. Só que, assim, na verdade, isso foi praticamente enfiado goela abaixo, mas não era o que os psiquiatras recomendavam, o que os médicos recomendavam. Porque o que acontece? É claro que tem que acabar com o manicômio, esse modelo de manicômio, de depósito de gente, é óbvio. Se alguém falar o contrário, ou é um canalha, ou é um maluco, não tem outra opção. Só que, assim, você não resolve acabando com todas as internações. Porque doença psiquiátrica é uma doença muito séria, dependendo da condição, e o paciente eventualmente tem que ser internado. Porque eventualmente ele é um risco para a sociedade ou para ele mesmo. Como nesse caso, que o filho matou o pai. O que uma tragédia. Uma tragédia. O que acontece? É claro que a gente tem situações em que a gente fala que o paciente vai ficar internado agudamente, vai ficar uma semana, 15 dias, um mês, e depois vai voltar para casa. Como acontece com qualquer doença. É isso que o psiquiatra fala hoje. Se você... É a mesma coisa que você fala, porque aí os defensores da reforma se arvoram da ideia de que não, a gente pode tratar tudo ambulatorialmente, tudo em CAPS, em centro de atenção psicossocial, mas não pode. É a mesma coisa que, a pessoa infartou. Você não pode tratar a pessoa que infartou
na hora do infarto, no consultório do cardiologista. Você tem que levar ela para o CTI. Para a psiquiatria é a mesma coisa. Você não pode pegar o paciente num surto psicótico agudo, agressivo, sem noção de doença, delirando, alucinando. Pegar esse paciente e falar, não, toma um comprimidinho, vai ficar em casa. Não, não funciona assim. Esse paciente precisa de uma internação naquele momento para sair dessa condição. E raros pacientes, são raros mesmo, não melhoram. E como é que você põe esses pacientes no meio do problema, num apartamento com 2 idosos? Pior é isso, 2 idosos. É verdade. Nesse caso, é raro. Por exemplo, esquizofrenia é 0,9% da população. Não chega a 1%. Desses, os que são refratários são menos de 10%. Então, assim, é uma parcela muito pequena de pessoas, mas essa parcela muito pequena é de difícil convivência. Eventualmente, para essa parcela, você vai ter que ter uma alternativa. E hoje nós não temos. A gente tem. Mentira. Claro que a gente tem no Brasil. É claro que a gente tem alternativa. Os pacientes psiquiátricos estão na rua ou estão nos presídios. E ainda tem esse detalhe de muitos estarem nos presídios. E na rua. E na rua. Pode agredir outras pessoas. Vivendo em população de rua. Porque eles não têm aonde ficar. Quer dizer, o manicômio é ruim, como era. Mas é melhor estar no presídio que estar no hospital? Ou estar na rua, sem teto, do que no hospital? É porque os políticos, né, resolvem tentar, da cabeça deles, fazer alguns planejamentos malucos, vamos dizer assim, malucos, até... E vira questão ideológica, né? E aí cria um problema sério. Hoje você vai falar, porque se você defender isso, você é contra os direitos humanos. Não. Pelo amor de Deus. Então é mais humano deixar a pessoa presa. É melhor. Não, e deixá-lo com os pais, como aconteceu lá, que acabou matando. Foi melhor. Na concepção deles. Qualquer pessoa com 3 neurônios pensa que não foi melhor. Só que, assim, as pessoas... Por isso que, assim, falar de reforma psiquiátrica é pano para falar por horas. Porque, assim, é muito pano para manga. Porque as pessoas... Porque a reforma poderia acontecer, mas é da forma que tratavam as pessoas lá dentro. Não é acabar, né? Exatamente. Mas é a forma como tratar lá dentro, modernizar. Exatamente. Fazendo um paralelo... o marido chegou em casa e encontrou a esposa traindo ele no sofá com o amante. Ele pega o sofá e taca fogo no sofá. É isso que aconteceu. Ninguém mais me trai nesse sofá. No sofá, não. Aliás, no Brasil, em vários setores, tem muito disso, de sair queimando o sofá, né? Sim, muito. Mas resolveu o problema? Não. Nem um pouco. Gerou um outro problema, porque hoje em dia você não tem o que fazer. É muito comum o paciente bater na emergência psiquiátrica, porque pelo menos os médicos, depois de muito brigar, a Associação Brasileira de Psiquiatria conseguiu manter algumas emergências psiquiátricas. Porque o objetivo era fechar todas as emergências psiquiátricas. Até isso eles queriam fechar? Queriam. Eles queriam que o paciente fosse atendido na emergência comum. Só que não tem psiquiatra na emergência comum. E o psiquiatra não sabe, e o médico clínico geral não sabe atender esses pacientes. É o mesmo caso das pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Que nas escolas, com o papo de inclusão, acabaram com a educação especial. Eu fiz um projeto educativo numa escola aqui de Nova Iguaçu, e eu tive contato, ainda tinha, era uma escola, essa escola ainda tinha a educação especial. Eu conversei com as professoras. Primeiro, as professoras de educação pública, hein, eram altamente especializadas, elas tinham feito vários e vários cursos. E elas me contaram o drama daquelas crianças. Tinha uma criança que estava com uns 15 anos, que nem a linguagem de Libras conhecia. Foi alfabetizada quando foi trabalhar com ela.
Porque ela me contou que nas outras escolas elas ficam em um canto, porque nunca tem a figura do acompanhante, né? O professor acompanhante para essas crianças poderem acompanhar a aula. Mediador. Mediador. Nunca a escola tem esse pessoal, e aí eles ficam num canto. Quer dizer, acabaram com a educação especial da mesma forma que fizeram com os manicômios, e aí eu finge que te ensino, você finge que aprende. Exato. E ninguém aprende nada. Mas é bonito falar, chegar na minha e falar, não, porque está todo mundo inclusivo, mas não funciona. Não é incluso, de forma nenhuma, ele acaba excluído dentro da própria sala que botaram ele para ser incluído. Exatamente, mas não funciona. Mas não funciona. É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E você não resolve. Volto a falar, é aquilo que eu falei. É lindo no papel. Só que uma coisa é o papel, outra coisa é a vida real. Uhum. O Rio de Janeiro tem mais de 6 milhões de habitantes, a capital. Então, esquece que Nova Iguaçu tem mais 1 milhão, Caxias tem mais 1 milhão, São Gonçalo tem mais 1,5 milhão. A capital tem 6 milhões. Que juntar tudo dá quase 10 milhões, toda a região metropolitana. E vou te dizer, os daqui, problemas psiquiátricos, são tratados no Rio. Que aqui... Então, sabe quantas emergências psiquiátricas tem no Rio de Janeiro? Públicas. Quantas? Só. Ó, eu vou citar, uma é no Pinel, em Botafogo, a outra é em Santa Cruz, no Pedro II, que é um hospital geral, mas que tem uma ala de psiquiatria. A outra é no Serra da Barra, que não é um hospital, é como se fosse uma UPA gigante, né? E a outra é no Pan Del Castilho. Se a pessoa passar mal, tiver um parente com surto psiquiátrico, ela tem que levar para uma dessas 4. Você tem uma na Zona Norte, uma na Zona Sul, uma na Barra, Zona Oeste, e a outra em Santa Cruz, que é a outra ponta da Zona Oeste. E acabou. Se tiver em Madureira, vai ter que ir para Del Castilho. Se tiver em Ipanema, vai ter que ir para Botafogo. É assim. Se tiver em Bangu, vai ter que ir para Santa Cruz. E aqui da Baixada tem que ir para o Rio. Formalmente, o Rio, teoricamente, nem era para atender, porque não é área programática, porque é outra cidade. Mas aqui não tem. Sim, atende porque o SUS ninguém deixa de ser atendido. Mas, teoricamente, nem está na área de cobertura. 4 emergências. Foi isso que a reforma conseguiu. Essas famílias estão abandonadas, coitadas, né? Sim. Muito triste. Mas se você falar e entrar, falar com algum defensor da reforma, ele vai falar, não, isso é um absurdo. A reforma é um bem para a sociedade. Eu até uma vez eu conversei com um representante do Ministério Público, e eles, com essa visão assim, torta, eu fiquei olhando para eles. Porque eles se metem em tudo também, né? São outros que se metem em tudo. Isso é verdade. Eles têm uns discursos muito ideológicos, mas eles são totalmente descolados da realidade. Totalmente. Exatamente. Ferreira Goulart, nessa entrevista, ele realmente, eu achei muito legal, que ele abriu a vida dele ali, que foi interessante, porque muita gente se identificou com aquilo ali. O drama que é. Eu tenho vários casos assim. E olha que no consultório isso é muito menos grave, porque o paciente consegue ir no consultório, ele não é tão grave. Tem paciente que não. Eu tenho especificamente um paciente que ele é esquizofrênico, ele responde parcialmente a medicação, mas não responde tão bem, e ele é forte, ele é grande, e os 2 pais são idosos, e a irmã tem 1,5 metro de altura. Imagina, ele dentro de casa, com 2 pais idosos, e a irmã com 1,5 metro de altura. Meu Deus. Era isso que eu ia perguntar, porque assim, a gente não consegue, é muito complexo para nós, óbvio, né, pela falta de conhecimento, ver uma pessoa num estado de nervo, né, agitada,
e saber se aquilo provém de um alcoolismo, de um problema de um transtorno psiquiátrico ou do próprio comportamento dela. Eu fico imaginando assim a loucura que é, não só para quem convive, mas para um médico que não está preparado numa emergência de receber uma pessoa dessa. Sim. Né? Conduzir o atendimento, como faz? Deve ser, nossa, é muito porque difícil. muitas das vezes, no caso de, por exemplo, primeira coisa que, assim, do que você falou, lembrar que uma pessoa que está alterada por alcoolismo, por excesso de álcool, é problema psiquiátrico. Não Nossa, é caso... não tinha isso como conceito. É problema psiquiátrico, é abuso de substância. É verdade. Qual a diferença da pessoa estar alterada porque usou álcool ou porque usou cocaína? É verdade. A diferença é o ilícito, né? E o outro é considerado... Sim, pois mas... É verdade. Organicamente falando, é uma substância alucinógena. Na verdade, essa pessoa tinha que ir para emergência psiquiátrica e não para emergência clínica. Então, você imagina alguém que tem uma dependência química de bebida, né? Algo lícito, e ao buscar por ajuda, eu vou falar assim de coração. Eu imaginava que essas pessoas fossem buscar um clínico geral, um especialista. Não, um psiquiatra. Vê como é que as coisas são. Eu tenho paciente que trata comigo por causa de alcoolismo. Alcoolismo é doença. E grave. Como que trata? Como que trata o alcoolismo? Existe medicamento, tá? Tem mais de um medicamento até que a gente usa para reduzir. Porque assim, o alcoolismo tem várias fases. Tem o uso abusivo, tem a dependência, tem o delírio tremens, que é quando tenta a síndrome de abstinência. Tem várias fases. Pode chegar até no quadro demencial. Como que trata? Tem que repor vitamina, que o álcool tira do cérebro, depleta do cérebro algumas vitaminas. Medicamento que tira o efeito, que reduz bem o efeito do álcool no organismo. Tem medicamento que causa o paciente tomar ele passa mal. Psicoterapia, muita psicoterapia. Grupo de apoio funciona, também ajuda muito, Alcoólicos Anônimos. É um tratamento complexo. Tratar o alcoolismo é um tratamento complexo. E porque é uma droga muito fácil de ter acesso, né? E do próprio a pessoa aceitar que ela tem uma dependência. Primeiramente, da pessoa aceitar que é um problema, e segundo, porque qualquer um compra álcool em qualquer lugar. No Brasil é muito fácil acessar álcool. Até menor de idade compra com facilidade. Coisa que, por exemplo, em outros países, para comprar tem que mostrar identidade e tal. No Brasil, qualquer um chega na birosca e compra. Compra no mercado. Terrível. Aí vocês imaginam, né? Junto o preconceito da pessoa que já tem o problema do alcoolismo, com o preconceito de buscar ajuda num profissional psiquiatra, e as duas pontas não fecham. Então, vê como a gente precisa falar muito disso para que isso entre no ouvido de uma forma muito comum, como a gente buscar um clínico geral, um dentista e outros tantos profissionais da área médica. Há muito que ser falado, muito que ser dito sobre isso. Por exemplo, o remédio, né? Acho que não é tão divulgado assim. É divulgado muito? Acho que não, né? Tem muita gente que a família não sabe da existência desse remédio, vive o drama, porque a família é atingida de uma forma terrível, né? Muitas vezes avassaladora, né? Mas, assim, nem sei, mas é isso. Esse é o principal, a questão. As pessoas têm muito preconceito quanto a tomar remédio, quanto a ir no psiquiatra, e elas ficam sofrendo. Agora a gente está falando do sofrimento do alcoolismo.
Mas quanto paciente que chega para mim, ontem mesmo eu vi de um paciente, não, porque eu estou há 10 anos assim. Eu falo, mas por que está 10 anos assim? Por que você ficou 10 anos em casa sofrendo sem ir no psiquiatra? Ah, eu fui no clínico. Não faz sentido. Entendeu? Você está 10 anos sofrendo. Essa é a questão. Eu conheci, assim, em várias empresas, até por ser gestoras de equipes, de pessoas que só se embriagavam no final de semana. Isso era Padrão, muito... padrão Binger. Ainda assim, ele é considerado um dependente químico, né? Padrão Binger. Eu não entendia esse tipo de... É um tipo de gradação do alcoolismo. Padrão Binger. É a pessoa que a semana toda ela não bebe, mas no fim de semana, quando ela bebe até cair. Também é considerado abuso do álcool. Também é considerado abuso de substância. A Andréia fez uma colocação no chat. Ela botou, gente, eu estou passada, então preciso convencer o meu esposo a passar por uma consulta psiquiátrica, tendo em vista a dependência pelo álcool. E olha que ela vem tentando com muito êxito, sem muito êxito, em fazer com que ele aceite a condição de dependente. Imagina se eu falar em psiquiatria, nem psiquiatra. É exatamente isso. É exatamente isso. Mas se gera sofrimento, se gera prejuízo físico, emocional ou financeiro, tem que ser tratado. Tem que ser tratado. E aí tem que tratar com psiquiatra. Isso é doença da psiquiatria. É a mesma coisa que você virar para mim e falar assim, não, eu estou com uma amiga que está com um nódulo na mama. Eu vou levar lá no cardiologista. Eu vou falar, para quê? Só se for pegar o risco cirúrgico para operar. Porque ela tem que ir no mastologista, no oncologista, para ver. A pessoa quebrou a perna. Não, mas eu vou levar no ginecologista. Oi? Por isso que eu faço isso. Por isso que eu disponho do meu tempo para falar para as pessoas que as pessoas têm que perder essa ideia, esse medo de ir no psiquiatra. Eu até brinco com os pacientes. Quando a pessoa, não, estou vindo aqui, mas eu estava com muito medo de vir. Eu falo, não, fica tranquilo, eu não mordo. Eu até brinco, eu não mordo. Aí a pessoa vem para mim, eu escuto isso todo dia. Ó, eu estou aqui, mas eu não sou maluco. Eu falei, eu não falei nada, você que está falando. Mas assim, eu escuto isso todo dia, porque as pessoas chegam com os 2 pés atrás na consulta, quando na verdade é uma consulta como outra qualquer de outro médico. É só que a especialidade de psiquiatria é a que vai lidar os problemas mentais. A Sociedade de Psiquiatria não faz campanhas? A Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso, ela não faz umas campanhas? Faz. Inclusive, faz, só que a abrangência é pequena de mídia. A gente não tem... como é que eu vou falar? Eu sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, eu sou membro titular. A gente não tem entrada na mídia que, por exemplo, outras sociedades médicas têm. Só lembram do psiquiatra em setembro, para falar do Setembro Amarelo. Para falar do mês Setembro Amarelo, mas Setembro Amarelo é o quê? É o mês de prevenção ao suicídio. Só lembram do psiquiatra para falar isso. Só que, assim, o psiquiatra tem muito do que falar. Só que, assim, só lembram da mídia, só vai lá entrevistar o psiquiatra para falar do Setembro Amarelo. Engraçado que a mídia tem tantos trabalhos, ela deveria, né, aproveitar essa ocasião para falar também de outras coisas, não só de suicídio, porque tem... Sim, é claro que suicídio...
É claro que o suicídio é importantíssimo, Claro, óbvio, mas... Mas uma campanha para desmistificar essa coisa em torno da psiquiatria, da importância, que a gente, como a gente falou aqui, trata do dente, trata do cabelo, trata da pele, por que não vai tratar também, né, desses problemas? Então, a ABP tem uma campanha que é Diga Não à Psicofobia. Ah, ótimo. Mas é em relação às doenças mentais, não é em relação ao psiquiatra. Não. Entendeu? É em relação a não ter preconceito com as doenças mentais. Mas, assim, tem a ver. Mas é uma campanha fixa da ABP. Se você entrar no site da ABP, você vai ver. Abre o fone e fala, olha... tá. Doutor, tem uma mão levantada, Harris. Pode falar. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Wander. Tudo bem? Tudo bom. O seguinte, cara, então, pelo que eu estou entendendo aí do que você está falando, todas as relações de dependência, sejam elas alimento, química, alcoólica, sexual, todas essas relações de dependência e todos esses centros, como a AA, por exemplo, eles são gerenciados, são guiados por um profissional que é um psiquiatra. Né? Deveriam ser. Ah, tá. Mas deveriam não tem essa pressão. Não, veja bem. O AA, ele é o famoso programa de 12 passos do AA, é uma coisa que foi criada, se eu não me engano, na década de 30 nos Estados Unidos. É um modelo, é um grupo de autoajuda, tá? Entendi. É um grupo em que as pessoas autoajudam. Mas, assim, as pesquisas científicas mostram que isso tem efeito, tá? Que isso ajuda. As pesquisas mostram que isso tem eficácia. Isso é muito bom. Esse grupo de apoio mútuo, né? Uhum. Isso não necessariamente precisa de um profissional psiquiatra ou psicólogo para fazer, porque ele já tem tudo lá já planejado. E realmente funciona. Tem muitas pessoas que pararam de beber que conseguiram. A gente tem o mais famoso Alcoólicos Anônimos, mas a gente tem o Narcóticos Anônimos, que é no mesmo modelo, só que é em relação à droga. A gente tem as mulheres que amam demais, que é em relação a relacionamentos. A gente tem vários grupos desse no mundo e eles realmente ajudam. É que eles procuram trabalhar por exemplos, né? Através dos próprios exemplos, das histórias de vida, eles procuram trabalhar isso. Quando certo, deveria ter um profissional como você, na sua qualificação, para guiar esse processo. Eu acho que assim, deveria ser feito junto. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Você vai lá no Alcoólico Anônimo, que isso vai te ajudar, sendo exemplo do alcoolismo, mas vai fazer o seguinte, você vai tomar um remédio, você vai fazer isso, vai fazer psicoterapia, isso é mais uma coisa. Isso é mais um suporte. Entendi. E aí ajuda nesse contexto. Com relação à divulgação do tema nas mídias, da saúde mental, né? Como eu trabalho com uma parte da área de saúde, né? As operadoras e seguradoras, elas estão batendo muito nisso. Elas estão ofertando que eu digo, a divulgação, para que a pessoa cuide da sua saúde mental, se preocupe com a sua saúde mental. Né? Não estão nem tendenciando, nem direcionando. Tudo bem que tem o nome delas ali por trás, né? Claro. Tem a marca, a pessoa olha a marca, vai procurar o plano de saúde, provavelmente. Né? Mas o fato de elas estarem divulgando massivamente na internet, nos seus sites, em mala direta, né? Isso eu acho que favorece bastante. Sim. Nunca se falou tanto de saúde mental quanto se tem falado nesse último ano. Nunca. Porque, para mim, particularmente, como é que eu vou te explicar? É incompreensível, não cabe na minha mente as pessoas saberem que uma aglomeração faz mal, pode disseminar um vírus de doença, como a que a gente está vivendo, a pandemia, né? E argumentar o seguinte: eu não consigo ficar dentro de casa, eu não consigo, eu preciso ir encontrar gente na rua. Realmente é uma confusão mental que se provoca, porque assim, eu não consigo ficar dentro de casa, eu preciso procurar estar com gente na rua. Tudo bem, mas você não precisa estar numa aglomeração, numa festa, né? Necessariamente
contaminando alguém ou sendo contaminado, talvez, ou sendo um potencial vetor de disseminação da doença, né? Então isso aí não cabe na minha cabeça, porque a pessoa às vezes ela deixa de lado a sua autoestima, seu autocuidado, para se expor em nome de não posso ficar em casa, não consigo. Bom, tu não pode ficar em casa, vai para a rua e caminha sozinho, de máscara, sim, pelo menos, tu vai estar na rua. Sim. Eu creio que aumentou também muito o tema, porque a pandemia gerou também muitos problemas, né, nas pessoas, depressão, sim, um monte de situações. Sim. E o tema está mais, vamos dizer assim, em evidência. Agora, eu acho que tem que ficar mais evidente ainda essa questão das pessoas entenderem a importância de um tratamento, né? Cuidar da saúde mental é importante como um todo, não é só na pandemia. Não só acontece na pandemia, isso sempre. Aliás, a depressão é uma doença que nos últimos anos vem crescendo muito, né? Não é só na pandemia, ela pode ter acelerado mais na pandemia, mas sempre teve. E vinha crescendo muito. Acho que é ao ritmo de cidades grandes, né? E um monte de outras situações, de alguns ingredientes que aumentou. A vida que a gente leva hoje, mesmo a vida pré-pandemia, já é uma vida muito insalubre do ponto de vista de saúde mental, né? Então, assim, desculpa, a pandemia só piorou. Algo que já era ruim. Como assim? Narra um pouquinho como é que o que é essa coisa que a gente vivia antes que já era ruim. Então, uma criança de 7 anos, teve um estudo no início, na primeira metade dos anos 2000, hoje é mais ainda, mas na primeira metade dos anos 2000, uma criança de 7 anos, ela já tinha absorvido mais informação na vida do que um adulto recebia na vida inteira na Idade Média. Nossa, coisa pesada, é fogo. Isso foi na primeira metade dos anos... Na primeira década dos anos 2000. Então, a gente já está na terceira década, né? Então, piorou. A gente tem uma coisa que eu falo sempre, assim, gente, a gente tem um problema que é o paradigma da eficiência. Tudo é muito bom, tudo funciona muito bem. Você está aí falando comigo, não sei se com o computador ou com o celular, mas ele funciona muito bem. Ele não para de funcionar, ele não trava. Se ele começar a ficar lento, você já quer trocar ele. O carro da gente não enguiça mais. Você já reparou que os carros não enguiçam mais? Antigamente, eu sou de 77, tenho 44 anos. Nos anos 80, quantas vezes eu saí com meu pai de carro, o carro dele enguiçou? A gente teve que chamar reboque, chamar mecânico. Não podia sair porque o carro estava ruim. Seu carro enguiça? Você tem carro? Seu carro enguiça? Não enguiça. A televisão, o sinal da televisão é ruim? Tem que mexer na antena para melhorar o sinal? Não. Tudo funciona muito bem. Só tem uma coisa que não funciona muito bem nessa equação. A gente continua dando os mesmos defeitos que a gente sempre deu. E com a tolerância cada vez menor. E sem saber lidar com o sofrimento, com aí a gente sofre muito. Mais resistência. E aí a gente sofre. Alguns ingredientes seriam também assim, excesso de informação, barulho, trânsito, essas coisas. Cobrança. A gente quer que tudo seja perfeito o tempo todo. Mas quando as coisas antes não é que seja ruim as coisas serem melhores. Claro que não. Só que isso gerou a gente uma intolerância absurda na gente. Se eu ligo o computador, ele demora um pouquinho para iniciar, tá na hora de trocar o computador. Pô, o computador, antigamente, a gente botava ele para conectar na internet e ia tomar café, esperando ele conectar. Não, e uma coisa interessante que na mídia eu vejo esse reflexo diariamente, né? Toda tentativa de expressão emocional para dizer se está muito bom ou muito ruim, ele está nos extremos. Então, por exemplo,
tem lá o meme, quando eu estou feliz, a pessoa não está com um sorriso confortável, ela está com um sorriso. Não estou bem, ela não está pensativa, ela está arrasada. Né? Então, os exemplos, eles são sempre assim, muito intensos. E isso acaba caindo numa certa normalidade que não é normal. Sim. Você não reage necessariamente daquela forma. O ponto de equilíbrio ele é esquecido. Você só trabalha com as duas pontas. Sim. Fora a rede social, né? Rede social, pelo amor de Deus, rede social é terrível, né? Rede social. As redes sociais é igual aquela pessoa atrás de um volante, né? Ela se sente poderosa demais, aí ela extravasa tudo, né? Exatamente. É complicado. É complicado. E por isso já era ruim antes da pandemia, só ficou pior. A gente já não vinha bem. O caldo já vinha entornando. Só que agora tornou de vez. A pandemia veio para botar bem mais evidente, é como se fosse um grito, né? Acorda! Já estava ruim. Eu sou extremamente cético, né? Eu sou extremamente cético, assim, em relação a essas questões. Veio para acontecer. A pandemia aconteceu porque eu sou muito assim, muito pragmático. A pandemia aconteceu o que tinha que acontecer. E aí? E aí a gente se ferrou. De vez em quando acontece. Aconteceu no século passado, a gripe espanhola, aconteceu a peste negra na Europa. De vez em quando acontece. E quando acontece, a gente se ferra. Mas o que a gente vai aprender depois disso? Sinceramente, eu acho que enquanto indivíduo, algumas pessoas vão aprender. Enquanto sociedade, nada. Eu também acho que nada. Infelizmente. Enquanto indivíduo, algumas pessoas vão mudar. Enquanto sociedade, nada. Aliás, a sociedade não mudou nada da gripe espanhola, por que vai mudar agora? Eu li a gente tem tanta informação que às vezes a gente não lembra de onde foi, mas ele disse assim: nessa pandemia, as pessoas vão aprender? Não, as pessoas boas continuam boas e as ruins continuam ruins. É só isso. O que aprendeu, não. Elas eram assim, na pandemia ficaram evidentes quem é bom e ficou evidente quem é ruim. Então, não teve muita lições, grandes lições. Não saiu isso. Eu acho que podemos ajudar, não só o doutor, a todos nós, a comunicar mais sobre essa busca pela solução do seu desconforto mental. E indicar às pessoas o profissional certo a ser procurado. Né? Como hoje a gente descobriu que, para mim, foi uma surpresa que o alcoolismo é um dos tratamentos que o psiquiatra lida. Isso é uma informação ímpar. Eu não sei, Cleonice, mas eu já trabalhei com campanhas de alcoolismo e eu não lembro de falarem no psiquiatra. Eu também não. Eu também não. Nunca ouvi falar que era problema de psiquiatria. Não lembro. Eu sempre relaciona aos alcoólicos anônimos. É problema de psiquiatra. Tudo que é dependência. Seja álcool, drogas, seja sexo, a pessoa que é viciada em sexo, seja jogo patológico, a pessoa que é viciada em jogo. Tudo isso tem que sentar lá na cadeira do psiquiatra para lidar. Inclusive, eu tenho alguns pacientes com jogo patológico. Com o jogo também acontece como a bebida, a pessoa pode ficar viciada apenas em dias e finais de semana. Sim. Pode acontecer com essa frequência. Eu tenho paciente que é viciado em jogo e fazer aposta pela internet. E aí aposta em jogo de futebol. Aí o jogo de futebol só tem quarta e domingo. E a pessoa só aposta quarta e domingo. Nossa, imagina a época do jogo do bicho, gente. Como devia ter gente. Que hoje a gente quase não escuta, né? É engraçado. O jogo do bicho não é um jogo assim, de se viciar tanto como, por exemplo, apostas. Assim, porque o que acontece com esses jogos tipo cassino, aposta em esporte, corrida de cavalo? Você tem a sensação
que você tem algum poder sobre o jogo para ganhar. Entendeu? Entendi. O jogo do bicho não tem poder nenhum. Você escolhe um bicho, o bicho vai ser sorteado. O cavalo, por exemplo, a corrida de cavalo, você tem a sensação que você tem algum poder, porque você pode escolher o cavalo certo que vai ganhar. Entendi. Mas é uma falsa sensação, né? É uma falsa sensação. Mas verdade. É a ideia. Ele te traz alguma competência, né? Dá esse sentimento de competência. Dá o sentimento de realização. É verdade, é verdade. Na questão da divulgação das possibilidades de tratamento que existe por parte da psiquiatria, né? Você já falou da outra vez, né? E hoje até falou também. Acho que as pessoas precisam deixar de se preocupar com os rótulos, que elas ou se auto-aplicarão ou alguém pode aplicar a ela. Ela tem que se preocupar consigo mesmo. Né? Porque se ela ficar nessa neura de vou procurar um psiquiatra, funciona mais ou menos como a gente já que passou aí dos 40, a gente teve a informação, isso já deu uns anos atrás, que a partir dos 40 já era importante procurar um acompanhamento de um geriatra para ele preparar você para a melhor idade. Sim. E aí a pessoa fica assim, mas eu vou procurar um geriatra? Esquisito. Tudo acaba sendo aqui dentro da cabeça mesmo. E a pessoa acaba ficando preocupada com os rótulos, com a sua vaidade e tal, e acaba não se tratando, deixando de lado. Que é uma bobagem, né? Porque a pessoa acaba preocupada com o rótulo, não se trata e sofre. É uma quebra de paradigma que tem que ter, né? E fica sofrendo, né? Eu não exatamente. quero um psiquiatra. Tá bom, então fica sofrendo. Justamente. E viver também em função dos outros. O que os outros vão falar? Exatamente isso. Se pisar no pé, quem sente a dor somos nós, não é o outro, né? E no outro polo, e a quantidade de pessoas que se acostumaram aos medicamentos para dormir porque aprenderam aquilo através de uma medicação passada para alguém e fazem uso daquilo quase como que pelo menos eu pude ver com algumas pessoas conhecidas no passado, que estranho era você não tomar um medicamento para dormir. Pois é. Né? Eu nem vou ficar falando muito disso, porque se eu começar a falar isso, eu falo a noite toda. Mas só lembrar que muitas das vezes as pessoas estão tomando remédio para dormir que ela não tem indicação de tomar. Não só que foi indicado por amigo, mas às vezes foi no médico que não é especialista e passa remédio que, na verdade, não resolve o problema, porque insônia é muitas das vezes, na maioria, é um problema secundário e não primário. Então, o problema, por exemplo, é a depressão. Mas aí a pessoa está tomando remédio, mas ela tem insônia por causa da depressão e ela fica tomando remédio para dormir, mas continua deprimida. É verdade. E aí não resolve. Ela está só maquiando isso, né? Uma falsa sensação de resolver, e não é. Sim. Ela só consegue fechar os olhos, mais nada. Sim. Mas vai abrir o olho depois e vai acordar do mesmo jeito. É aquela história, né? Você vou viajar, esqueço tudo. Quando você voltar, o problema está lá te esperando. Também. Tem essas soluções mágicas que não... Não tem mágica, não tem milagre. Não tem. Não, é estranho mesmo, porque nesse contexto que eu falei, era quase como um status. Você fazer parte da turma que toma o medicamento para dormir. Aquilo não necessariamente não é, Jânia? Eu já vi. Eu andava muito mal acompanhada. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu conversei com algumas pessoas e todo mundo falando que tomava Rivotril. Eu falei, eu não tomo. Não tomo, não. Não tomo mesmo, não. Eu não tomo. Primeiro que eu vou me automedicar, que eu acho que está errado, né? Eu vou procurar sempre um médico, eu vou conversar e vou procurar um especialista, né? Porque aquele mesmo que você colocou.
eu vou procurar, eu estou com dor de cabeça e aí eu vou procurar, sei lá, um ortopedista, entendeu? Pois é. A Patrícia tocou num ponto interessante aí, né, que é a parte do status, né? Pessoas tá... Porque você ouve muita gente falar, eu faço análise, né? Muitas vezes ela não está sendo acompanhada pelo profissional correto. Ela acha que está no caminho certo e não é. Né? E é status fazer análise. Isso é pano para manga, esse negócio da análise aí, porque... É status, né? Dizer que faz ser análise. psicanalista, você não precisa nem ser médico nem psicólogo, né? Isso é pano para manga, isso. Deixa isso pro próximo talk. Eu vou anotar. É um bom tema. Eu vou anotar isso. Deixa isso. Isso é pano para manga. Isso é pano para manga. É um bom tema, né? É que isso é um negócio. Porque o que é psicanalista? Bom, quando eu falo, as pessoas se assustam. Eu vou ter que encerrar o nosso papo da noite, né? Porque eu sei que toda hora a gente puxa um fio e a conversa está muito boa. Mas eu já anotei o tema para o próximo Talks. Vamos falar, sim, principalmente... Eu até vou deixar anotado aqui, doutor, porque eu fui convidada a entrar num grupo de pessoas que discutem o tema, e esse tema foi colocado essa semana, porque alguém pediu um profissional e as pessoas encheram de nomes de terapeutas, e uma pessoa se colocou no grupo dizendo, olha, aonde está o registro profissional dessas pessoas que estão sendo indicadas aqui, porque eu não tinha. Então, eu realmente fui até o perfil das pessoas e vi que não havia nenhum tipo de identificação profissional daqueles indicados ali. Então, eu acho que esse é um bom tema para, inclusive, a gente educar as pessoas como saber se esse profissional é legalizado, né? Sim. Que eu acredito, eu por exemplo, teria dificuldade de explicar alguém hoje, porque o fato de estar assessorando o trabalho do doutor não significa que eu conheça da área dele. Então, eu também me deleito aqui com esse conhecimento que a gente troca. E isso é uma informação que, se a gente não sabe nem quem busca ajuda, mas quiçá identificar se ele é a pessoa capacitada para tal, né? Uhum. O Wander quer fechar com alguma fala para a gente encerrar? Não, só agradecer a presença de vocês, pedir desculpa pela confusão que aconteceu e atrasou tudo, mas agradecer de verdade quem trocou de sala, veio,